mais um Na Igreja Podcast, especial essa semana, né? Semana de reta final de eleições aqui no Brasil, onde nós vamos definir, pelo menos aqui em São Paulo, presidente e governador. Então, estou dando um bem-vindo para você aqui na Igreja Podcast. Como sempre a gente pede, acione o sininho, né, para você receber notificações sempre que tiver um podcast novo. E outra coisa também, se você puder, né, por favor, se inscreva no canal se você não está inscrito. E depois que você assistir esse podcast, clica aí para compartilhar e coloca lá nos grupos, o link você coloca lá nos grupos do WhatsApp, manda para o maior número de pessoas que você puder, sua família, seus amigos, as pessoas que você conhece. Bom, estou aqui com meu amigo pastor Gustavo, que é pastor também na nossa igreja. Bem-vindo mais uma vez, meu amigo. Amém, pastorzão. Obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez nesse momento importantíssimo no nosso país. Eu acho importante a gente ter fazer a nossa voz ser ouvida, porque, né, tem um futuro aí que está em jogo no nosso país. Tem muita coisa em jogo. Muita coisa pra gente ficar quietinho no nosso canto. E antes que as pessoas falem, sempre falam, né, mas pastor, você tem que ficar atrás do púlpito, para que você vai se manifestar e tudo? Nós temos aprendido que a nossa cidadania celestial, porque nós temos a cidadania celestial, nós somos cidadãos do céu, mas nós com isso não perdemos a cidadania terrena, nós estamos aqui nessa terra. Jesus falou sobre a cidadania terrena em Mateus 22, 21, né? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Tá? Outra vez a Bíblia diz lá em Romanos, no capítulo de número 13, verso de número 7 ou verso 8, agora tá faltando aqui a memória, né? Quando o apóstolo Paulo diz que nós devemos a quem honra, honra, a quem tributo, tributo, falando de cidadania, né? Cumprir os nossos deveres como cidadãos aqui do mundo, e também em Atos, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 35, quando Paulo, né, foi preso em Roma, ele reivindicou o direito de um julgamento justo, alegando que ele era cidadão romano. Ele não falou, não, vocês têm que me dar um julgamento justo porque eu sou cidadão do céu. Ele disse, vocês têm que me dar um julgamento justo porque eu sou cidadão de Roma. Eu tenho direito. Então, nós como cidadãos, nós somos pastores, mas nós somos tão cidadãos quanto o médico, quanto o advogado, quanto a pessoa que trabalha na feira, né, o síndico, todos, né? Então, nós também temos que manifestar a nossa posição. Agora, a minha questão, eu quero começar aqui falando um pouquinho sobre esse movimento, cara, eu não estou entendendo, tem de pastores que migraram para a esquerda e estão defendendo as pautas da esquerda. Uns cantores aí, até que parece que gravaram uma música aí, defendendo a esquerda e tal. A minha questão aqui é o seguinte, porque falar do social, a igreja, assim, é muito difícil, qualquer que seja, qualquer entidade, qualquer um, de combater ou medir forças com a igreja no que diz respeito ao social. Fato. Porque, né, tanto a igreja católica como a igreja evangélica prestam um serviço social dentro de comunidades, né, lugares mais carentes, né, atendendo gente mais pobre, não tem nem como combater. Mas eles usam essa bandeira. Mas como é que fica esse pessoal que defende a pauta da esquerda? E como é que fica a questão do aborto? Como é que fica a questão da liberação das drogas, erotização de crianças, destruição da família tradicional? O que está passando na cabeça desses caras? É a cultura, tem uma teologia que explica isso, é a teologia da libertação, famosa, né, que veio com o objetivo de socializar Jesus. Né? Transformar o evangelho em algo palatável para o pensamento socialista marxista. Essa que é a verdade. Assim como o espírita, de alguma maneira, tenta encaixar o evangelho dentro do pensamento de Allan Kardec, eles fazem a mesma coisa. Pega o evangelho e adapta ao pensamento de Karl Marx. É isso que acontece. Por isso que dentro da igreja você vê discussões sobre questões de raça. Isso é impossível. O evangelho é justamente uma oposição. Vem para quebrar. E aliás, esse movimento, né, de abolição, de escravidão, né, de direitos, né, partiu muito de pastores. Tem nada mais da igreja evangélica. Não tem segmento social mais heterogêneo que a igreja. Na igreja o patrão leva o empregado para o culto. Sim. Não tem diferença. A igreja é uma mistura do conjunto social. É um extrato da sociedade. É um extrato, não é seletivo. A igreja não abre portas para determinado grupo de pessoas. A igreja abre portas para todo tipo de gente. Quem tem necessidade, ela vai ter um atendimento. E o pior é que o pessoal que está fazendo isso acaba jogando a igreja contra todo mundo. Né? É claro, tenta. É o famoso, que é a famosa estratégia da esquerda, isso. Nós contra eles. Todos contra todos. Dividir para dominar. Esse é o princípio marxista. Quanto mais segmentada a sociedade, você quebra um princípio que é bíblico, inclusive. O que é a força da igreja? É a unidade.
Quando a igreja é uma, eu acredito, é imbatível. Ela já é imbatível, porque há uma palavra de Deus nesse sentido. Mas quanto mais unida a igreja, é mais forte, mais potente, mais pujante. Então qual é o pensamento da esquerda? É segregar. E ele quer fazer isso dentro da igreja para dividir também. Eliminar a força da igreja que está na unidade. Por isso que Jesus diz, eu dei-lhes a glória que o Pai me deste, para que eles sejam um. Essa é a máxima de Jesus. Porque o melhor que a igreja pode fazer nesse tempo é sendo um. Olha o pensamento comunista. Divide em fachos sociais, em segmentos, que é essa política identitária. Como que você vai pensar numa mulher menosprezada, diminuída dentro da igreja? Jesus acolheu mulheres. Jesus abriu porta para a mulher, igualou mulheres, igualou negros, gregos, bárbaros, citas, servo. No tempo de Jesus, ou no Novo Testamento, quando Paulo diz isso, ele está quebrando um paradigma social. Ele está enfrentando todas as oligarquias que existiam naquele tempo. É uma posição religiosa baseada no princípio da igualdade, mas ao mesmo tempo é uma defesa política. Porque quando ele diz isso, ele está enfrentando todo o sistema na época que dividia em grupos sociais, que tinha preferências. Ele está dizendo, no evangelho não é o circuncidado, não é o circuncidado. Não é o grego, não é o bárbaro, não é a região que determina quem é. Mas aquele que crê em mim... Mas essa é a máxima do evangelho. A estratégia da esquerda é exatamente o oposto. Agora, a grande questão também é o seguinte, as pessoas pensam que a gente está defendendo um candidato, pensa que nós estamos defendendo um candidato e que o futuro da igreja depende disso. Não depende. Nunca. Isso aqui é uma boa resposta para quem está assistindo aqui. Pastor, o que vai acontecer então se a esquerda... Eu voto em Bolsonaro e eu explico por que eu vou votar em Bolsonaro e vou votar em Tarcísio aqui. Eu venho falando isso. As pautas que eles defendem são as que mais se aproximam daquilo que eu creio. Então, se eu tenho um candidato, se eu tenho 10 pautas que eu defendo, que estão pautadas, ou seja, eu como cristão, eu baseio a minha vida na Bíblia, que é a minha regra de fé e de prática. Eu sou cristão. Então, se eu tenho 10 pautas que eu defendo, eu tenho um candidato, que é o da esquerda, que não defende nenhuma. Eu tenho um da direita, vamos dizer, que defende 8 das 10 que eu defendo. Tá? Porque eu também não tenho que concordar com tudo, né? que Bolsonaro fala ou que faz. Não estou dizendo que eu concordo com tudo, mas eu estou colocando um número aqui, hipoteticamente falando, para você entender. Então eu tenho 10 e eu tenho uma pessoa que defende 8, eu vou votar em quem? Na que não defende nenhuma, só por questão de paixão política? Então, o meu voto na direita é porque as pautas mais se aproximam daquilo que também pauta a minha vida. E eu sei que isso vai ser melhor para o futuro. Agora, e aí vem a questão, tá? Que eu não quero fugir aqui. O que vai acontecer com a igreja? Eu te falo o que vai acontecer com a igreja. Se a direita ganhar, a igreja vai continuar sendo igreja. Se a esquerda ganhar, a igreja vai continuar sendo igreja. Pastor, e perseguição e tudo. Querido, ouça, essa igreja, que nós pertencemos hoje, ela tem pelo menos 2000 anos que ela está aqui nessa terra. Essa igreja aqui sobreviveu a uma perseguição implacável de um império chamado Império Romano. Crentes sendo destruídos, crentes morrendo nas arenas, sendo crentes usados, cristãos sendo usados como espetáculo para as pessoas, sendo comido por leões. Essa igreja não acabou. Ela não vai acabar. De maneira nenhuma. Tá certo? Agora, a gente não pode deixar também de exercer cidadania de falar sobre isso. É simples. Olha, a igreja vai continuar marchando triunfante. Acabou. Isso é inevitável, como sempre foi na história. Não é um mal interno que vai também aviltar a igreja, porque se fosse o judaísmo tinha destruído. Sim. Os primeiros cristãos enfrentaram uma onda de judeus querendo dizer como tinha que ser o evangelho. E ela não sucumbiu. Depois veio um evento externo de opressão. O senhor acabou de falar. Roma, com toda a sua pujança, veio para cima da igreja. O que ele fez foi bater para aumentar. Com bélico, com influência, com tudo. De todas essas maneiras. A igreja e ao longo da história, você pode pegar a história da igreja aí, que ao longo da história, como que a igreja foi perseguida. Agora, o grande engano do crente da igreja é achar que ela não pode interferir para tempos melhores. E aí o meu exemplo é um exemplo simples. O projeto de Deus, nós já citamos isso. Quando Deus tira Israel do Egito, ele tem um plano de 40 dias para colocar ele numa terra prometida, não foi isso? Foi a vontade de Deus que Israel ficasse peregrinando 40 anos de sofrendo no deserto? Ou foi fruto das decisões daqueles homens? Eles escolheram. Eles tomaram decisões. Será que Deus queria que no tempo dos juízes eles fossem saqueados? Ou o projeto de Deus era outro, de um tempo de abundância? O que Deus queria foi sempre a mesma coisa. Que o homem vivesse confortavelmente, comendo do seu próprio esforço, vivendo do seu próprio esforço, num lugar preparado para ele. Essa sempre foi a vontade de Deus.
O que interfere nisso? É a vontade do homem. E aí tem alguém que de maneira leviana, se tem um entendimento, ou com uma certa ignorância, acaba achando que deixa que Deus cuida. Deixa que Deus cuida e as midianitas vêm, tomam e saqueiam Israel. Aí vem o filisteu e saqueia Israel. Foi essa experiência que a gente aprende na Bíblia. Então a gente tem uma confiança em Deus, a igreja continua marchando independente das circunstâncias, com um diferencial hoje, porque eu acho que a igreja nunca mais volta ao estado que estava, porque houve uma mudança significativa no jeito de pensar das lideranças. E isso, inevitavelmente, vai chegar na ponta. É uma questão de tempo. A gente também não pode ser tolo de pensar que a coisa vai acontecer no estalar de dedos, não é assim. Então, a partir de agora, a liderança engajada nesse tipo de conversa, isso vai chegar no povo, desde o mais simples até outros líderes. Agora, o ponto-chave nesse negócio é o seguinte: a gente pode escolher para viver numa nação mais justa, mais próspera. Se nós estamos vendo que a coisa está caminhando para isso, e nós temos uma pessoa com uma proposta como essa, né, nós estamos vendo aí a forma como está caminhando, né, um governo de 4 anos sem corrupção. Quando é que a gente teve isso nesse país? O ponto é justiça. Entendeu? O ponto de convergência é justiça. Porque alguém pode dizer, o Bolsonaro, que é o nosso candidato, nós vamos votar nele, 22, a gente vai votar no Bolsonaro. Por quê? Porque ele deu preferência para evangélicos? Não, ele escolheu os seus conselheiros. Isso é uma coisa. Isso aí. O que o presidente tem o direito de fazer. E é só a gente olhar para trás e todos ver. Tiveram. Entendeu? Quem foram os conselheiros dos últimos presidentes. Ninguém questionava. Isso Ninguém aí. Nem dizia qual era a religião do presidente. Agora, tem uma outra coisa também, pegando um gancho nisso aí. Rapaz, o povo tem memória muito curta, não é possível. Nós estamos vindo de governos aí, né, terrivelmente corruptos, com acusações graves, comprovadas pela justiça, com devolução de dinheiro. Não é possível que o povo vai querer que isso volte. Agora, tem um negócio muito estranho também, né, que isso fortalece o meu voto. Uma coisa muito estranha. Rapaz, a conspiração, né, de artistas, da mídia e de tanta gente... Tá flagrante. Isso é da justiça. Justiça, claro. Né? Rompendo até, né, saindo fora das 4 linhas da Constituição. Sim. Isso é um negócio para acender um alerta. Eu tenho, a gente fica querendo ouvir, né? Eu gosto, você sabe que eu gosto de ouvir muito as pessoas, e o que eu tenho escutado é isso, que até quem estava indeciso está meio chocado com o que está acontecendo. Essa união dessas forças, né, que sempre influenciaram o nosso país contra um candidato revela alguma coisa, né? Revela a preocupação que eles têm com esse candidato. Então vamos lá, a mídia, artistas. Tá? Exato. Apesar de que nós temos uma turma muito boa. Que é Resistência lá, que são cantores sertanejos, que é a galera que está envolvida com a agro. boa que está apoiando. Rapaz, até por quem apoia, a gente pode decidir o voto. Óbvio, é só observar. Não é possível. Você que está assistindo aqui o podcast, é só fazer. Se você tem filhos, se você tem netos, né, se você tem família, você quer que seu filho seja ensinado na escola, porque foi isso. Né, durante o tempo de governo da esquerda, a erotização, ensinar, né, educação sexual, né, a educação religiosa, a educação na Constituição, né, é direito e prerrogativa dos pais. A escola ensina matemática, português, geografia, história, né, e eu me lembro que na época do governo de esquerda, quando quiseram colocar a cartilha, né, de educação sexual, 2007, se não me falha a memória, 2013 também, tudo barrado. Né? Aí alguém disse assim, poxa, mas o pessoal fica falando aí que o Brasil vai virar uma Venezuela, se a esquerda governou 16 anos e não virou uma Venezuela, isso não vai acontecer. É bom a gente lembrar que a Venezuela não se tornou o que é agora da noite para o dia, demorou pelo menos uns 20 anos, entre 20 e 25 anos, para chegar onde está agora. Né? E é fato, é histórico, e é recente, e é só acompanhar, né, o noticiário e você vê quantos venezuelanos têm mudado para o Brasil, têm atravessado a fronteira e chegado no Brasil. Pois bem, então você tem filho, tem netos, é isso que você quer? Por que a esquerda não conseguiu implantar com toda a força a sua agenda? Porque o povo brasileiro resistiu, bancada evangélica resistiu, Congresso, e tentavam passar leis que não deixavam. Mas você acha que eles vão voltar de braços cruzados? Eles vão voltar querendo fazer a mesma coisa. E não é isso que nós queremos para os nossos filhos. 2 avaliações simples. Primeiro, estou falando com você que está me ouvindo agora aí, está ouvindo nosso podcast, essa conversa. Você acha legal como estavam as coisas? Você acha legal como estavam as coisas há 6 anos atrás? Você acha legal? A educação estava legal?
a economia estava legal, estava tudo bom? Você estava vendo lá as crianças, a educação que eles estavam tendo, o rumo que estavam tomando, sexualização, você acha que estava legal? Você que é pai, que está me ouvindo, estava bom para você? Você olhava a escola em que seus filhos estavam estudando, estava bom? Estava bacana? Estava interessante? Estava num caminho que você estava se sentindo tranquilo e confortável? Ou estava ruim? Você estava vendo cada vez mais seu filho, cada vez mais novo, tendo contato com questões sexuais, cada vez mais novo sendo influenciado por pessoas, cada vez mais novo com contato com drogas, cada vez mais suscetível à violência. Que você tem que entender que isso não tem a ver com o diabo e Deus. Tem a ver com políticas públicas de governantes que decidem como as coisas vão acontecer no nosso país. Você tem políticos, pastor, que não tem como visão de mundo coibir a violência, o que vai acontecer com a nação? Vai aumentar, vai explodir casos de violência. Se você tem um governante que é a favor, pensa, né, que a sexualização infantil, que mudança de sexo de criança, a gente sabe que isso é verdade. Você é jovem que está me ouvindo, você talvez não tenha entendido o que a gente viu acontecer, o nosso pastor defendendo, brigando para que crianças com 6 anos, se não me falha a memória, terem o direito de, sem o consentimento dos pais, mudar o sexo. Isso é pauta, só você buscar na internet. Pastor pauta da esquerda. Brigando contra a Érica Cocai, contra Jean Willis, para que crianças de 6 anos não pudessem trocar de sexo. Uma criança de 6 anos não pode dirigir, não pode votar, não pode ir na padaria sozinho, mas poderia decidir trocar de sexo. Uma cirurgia possivelmente reversível. Gente, isso é um absurdo. Isso é pauta da esquerda para você mais jovem que está ouvindo a gente. Então, o que é a questão? É uma análise de cenário. Você para e olha. Isso aí. E qual é o outro motivo? Sem paixão, né? Não ficar olhando apaixonadamente. Não, é porque o fulano defende. É porque o discurso da esquerda é sempre o mesmo. Né? Promete o céu e entrega o inferno. Né? O discurso é sempre esse. Não, eu vou te dar picanha, você vai fazer churrasco no final de semana, você vai, entendeu? Você vai voltar. Em lugar nenhum deu certo, é só você pegar os governos de esquerda. Fernandes prometeu churrasco, não sei se você sabe. Na Argentina, propaganda dele, eleitoral, dizendo que eles iriam entregar. O argentino vai voltar a fazer o seu churrasquinho tão querido. Agora, recentemente, os argentinos indignados estão mostrando vídeos na internet, tá viralizando aí um monte de argentino quebrando as churrasqueiras com marreta, porque não usam mais, que agora a economia, 100% de inflação, o preço de tudo aumentando absurdamente, a economia argentina no ralo, mas a promessa de campanha era essa que você ouviu do Lula. O Lula falou que ia dar picanha pro brasileiro. Muito legal, pastor, só para trazer a informação aqui, o Thales Gomes, no Super Live que o presidente fez anteontem, se eu não me engano, ele traz essa informação. Ele faz a conta de quanto custava a picanha no governo PT e quanto era o salário mínimo. Pela conta que ele fez, você compraria mais ou menos 3,5 peças de picanha com aquele salário mínimo. Hoje, com o que se ganha, comparado com o preço da picanha, o brasileiro pode comprar 8,5 peças de picanha. Ou seja, a promessa que o Lula fez, disse que vai fazer nesse tempo, ele não fez quando ele estava no poder. Mas eles vivem de narrativas falsas. E sabe o que incomoda? Tem gente ainda que acredita em conto de fadas. Isso é mentira. O político que vai para a televisão dizer que vai te dar, que você vai voltar a comer um churrasquinho e que não diz como que ele vai fazer isso, tinha que ser preso. Para mim, tinha que sair algemado. Por quê? Ele está enganando, ludibriando pessoas. Mas essa é a tática. A tática da esquerda sempre foi a mentira. Prometer céu e entregar o inferno. Estava vendo a propaganda do candidato de esquerda aqui de São Paulo prometendo, não, quando eu entrar lá, o salário mínimo paulista vai para 1.580. Então eu te falo o que ele vai fazer se ele ganhar. Não vai. Mas se ele ganhasse, o que ia acontecer? Ele não ia entregar essa promessa, ia jogar a culpa na... Claro. Não votaram a favor. Eu propus, mas não votaram. Mas não votaram porque não tem dinheiro. Então, exatamente, eles são assim, fazem a promessa e depois dão uma desculpa. Não fizemos porque o Congresso não aprovou, o Senado foi contra, o pessoal da direita foi contra. Então, eles usam essa estratégia. Sim. Então, a mentira, na verdade, é uma marca muito forte deles. É um ponto também que eu estive analisando, pensando sobre isso. O PT surge no tempo ainda dos governos militares. Né? Ele nasce ali, com o movimento social, enfim, depois toma cara de partido.
E eles são o viés comunista, socialista do cenário político brasileiro. Era essa a defesa. Sempre foi o Lula revolucionário, barbudo, despenteado, né? O sindicalista. Esse cara. Eles entram no cenário político e já começam a disputar a eleição em 89. Naquele momento, quem ganha é Collor, porque a população brasileira ainda estava assustada. Ainda estava assustada com a ameaça comunista, porque era uma realidade ainda. O muro de Berlim estava acabando ali de cair, né? Aquela coisa. Ainda tinha esse ânimo de Guerra Fria. Então o brasileiro estava muito assustado ainda com esse negócio. Então não deu o voto de credibilidade, mas ele foi para o segundo turno. Ou seja, uma fatia da população já tinha se esquecido da ameaça comunista de 64, que levou à instauração do regime militar. Memória curta, né? Então houve um desgaste ali no regime militar, isso ficou na conta da igreja e da direita, né? Então a esquerda começa a ganhar força. Enfim, lá em 2002 o povo deu voto de confiança. Eu tive pensando sobre por que o povo brasileiro votou nesse esquema, que eu quero entender. Por que o brasileiro votou lá? E não foi pouca gente que foi enganada, não. Muita gente. Aqui vos fala um que foi enganado. Né? A gente votou no Lula que a gente estava vendo, que estava de banho tomado. Aí o marqueteiro, Duda Mendonça, que foi preso, inclusive. Você que não sabe, Duda Mendonça, marqueteiro do PT, foi preso também, junto com o tesoureiro do PT. Foram presos, né? Junto com toda a liderança. Só pesquisar, bota aí, líderes do PT, cúpula do PT. Foi tudo preso, mensalão. Ó, da Dirceu, Palocci, José Genuíno, esse time todo aí. Mas só pra você saber, o marqueteiro foi lá, deu um banho no Lula, Lulinha, paz e amor. E o Lulinha apareceu de banho tomado, tudo bonitinho. E o povo vinha com aquele desgaste de governo, né? Que não tinha dado certo. O que os caras fizeram? Deram um voto de credibilidade pro nordestino. E aí que a gente errou. Porque a gente votou no nordestino, não no que o nordestino defendia, pastor. Por isso que o povo brasileiro deu um voto de confiança pro Lula. Ele entra, pega um cenário mundial favorável, talvez o melhor momento do Brasil depois da década de 70, favorável, aquele boom das commodities, China explodindo, Brasil vendendo. E ele consegue aproveitar isso fazendo políticas públicas de quê? Típica de esquerda, populista. Dá dinheiro pro povo, dá crédito pro povo. O povo começou a ter experiências positivas com o governo. Só que assim, pastor, gastou o cartão de crédito, vai chegar a fatura. Chegou a fatura no governo Dilma. Dilma também estocando vento, né? Para você que não sabe, estocando vento, querendo estocar vento, saudando a mandioca. E tá lá com políticas públicas, assistencialismo e subsidiando energia. O Brasil começa a entrar em colapso. Aí vem a questão... Eventualmente sempre acontece. Se você está gastando muito, a conta chega. Impeachment da Dilma, entra lá o Michel Temer com um governo tampão. 2018, o que colocou o presidente Bolsonaro lá? Claro que a gente sempre vê, eu vejo Deus em tudo, né, pastor? Então, assim, eu creio que tem uma intervenção de Deus sempre, mas se a gente for analisar isso de maneira humana, sociológica, a gente vai ver que o que motivou aquele povo a votar no Lula foi um sentimento anti-PT. Tava todo mundo com raiva do PT. No Bolsonaro. Votou no Bolsonaro que estava com raiva do PT. A mente estava borbulhando de raiva. Esses caras roubaram a gente, saquearam a gente, fizeram porto em Mariel, em Cuba, fizeram ponte na Venezuela, dinheiro para fora, para África, estouraram o nosso dinheiro, a gente passando dificuldade aqui, a educação, a bancarrota, a saúde, não tinha nada. O pessoal viu o PT estava desnudo novamente. É isso aí. Votou no Bolsonaro. Mostrou quem é de verdade. Só que qual é a característica do brasileiro? Isso é provado com pesquisas, memória curta. E todo presidente que está no poder tende a sofrer mais o desgaste do poder. É normal. Lógico. Agora, o povo brasileiro, eu quero falar contigo que está me ouvindo, tem gente que está acreditando de novo no nordestino sofredor. Mas só que a questão aqui não é nem o Lula... Né, quando apareceu em 2002, com a força que tinha, porque ele já estava no cenário desde 89. Isso. Mas em 2002, com aquela força, ele recebeu também o apoio por ser nordestino e representava. Exato. Né, uma parcela do nosso país sofrida. Então ele ganhou esse voto de confiança. E esse cara sabe o que é sofrer. Exato. Ele vai ajudar o nosso país, porque ele passou por ali. Entendeu? Ele fez exatamente o contrário. Entendeu? Então, assim, e aí... Com o passar do tempo, o discurso não ficou alinhado com a prática, com a realidade, com a vivência. E aí mostrou ser uma outra pessoa. Onde eu queria chegar, tem gente hoje, principalmente os que não conheceram essa história que a gente acabou de narrar, boa parte, a juventude e tal, são pessoas que estão novamente tentando dar crédito para um nordestino, né?
com uma esperança que traz uma esperança de mudança. Mas espera aí, daquela vez a gente não sabia. E é bom a gente deixar claro também que não tem nada a ver com o fato dele ser nordestino. Não, tá? não tem nada. Que eles usam essa estratégia, né? Do nós contra eles. Né? O fato dele povo ser... nordestino é um povo querido, amado, eu amo o Nordeste, né? Eu tenho amigos, muita gente boa que mora lá e eu sei que, né, a maioria do povo nordestino... Empreendedores, tem uma veia empreendedor. Né, são inteligentes, né, é um povo diferenciado nesse sentido, no melhor sentido da palavra. Construiu o que a gente tem de melhor. Sim, sim. Ué, São Paulo, entregou que tem. Entregou é Nordeste. Muita gente boa para o nosso país. Eu ouvi alguém dizendo, para ver artística, né? Mas eu ouvi alguém dizendo que o povo mais empreendedor é o nordestino. Né? Então, assim, não tem nada contra o povo nordestino, mas o Brasil quis... A esquerda quis usar isso. O que cresceu? Né? Ele saiu dali de baixo, né? Sofrendo ali aqui em São Paulo, já passando os perrengues da vida lá em São Bernardo do Campo, nas fábricas. Não dá oportunidade para esse que é pobre, como a maioria da população brasileira é pobre. Então, deu a oportunidade. Só que agora a gente já sabe. Agora a gente já sabe o rastro. A gente já sabe. Não pode cometer o mesmo erro. Não podemos. Entendeu? Porque não é um voto de confiança, é aquilo que a gente falou já nesse podcast. A gente não está votando em duas pessoas desconhecidas. Nós estamos votando em duas pessoas conhecidas que deixam resultado. E aí, se a gente fizer um comparativo simples, em âmbito de moralidade, não há o que se comparar. Porque o que o PT fez foi um escândalo. Coisa, o pessoal tentar ligar Bolsonaro à corrupção é brincadeira, forçação de barra. É brincadeira, é brincadeira. Eu não estou dizendo que no governo dele nunca vai ter um caso de corrupção. A minha questão é ele, né? Ele ser corrupto. Porque também ele não tem como. Nós estamos falando de uma máquina gigantesca nesse país para se governar. Né? Você tem muita gente. Mas a minha questão é ele, as pautas que ele defende, e ele não é... Pelo menos, né, até agora, tem provado que não é um presidente corrupto. Agora, né, é só pegar os governos passados, tem prova na justiça sobre isso. Então, é um erro que a gente não pode cometer. Então, nós estamos nessa semana, esse podcast de hoje, terça-feira, 18 horas, né, que você começou a assistir. Né, nós vamos, no domingo, exercer a nossa cidadania e eu vou estar lá, eu vou exercer também. Né? E estamos aproveitando o nosso lugar de fala aqui para deixar bem claro isso. É só, o pastor Gustavo usou uma palavra muito bem colocada aqui, é o comparativo. É só pegar, abre aqui uma coluna Bolsonaro, abre uma outra coluna Lula e começa a descer a listinha. Né? Vai pesquisar, entra no Google, pesquisa, né? Casos de corrupção, né? Condenação, dinheiro que foi devolvido. Outras mentiras, pastor, que a gente precisa também, e aí também a minha área, essa questão do marketing político, a narrativa que a esquerda está usando de campanha deixa muito claro sobre quem é o presidente, quem é o concorrente. Eu digo isso por quê? Porque pauta tradicional de eleição é economia. Eu não ouço o PT falar de economia. Por que eles não estão falando de economia? Porque eles são bonzinhos? Ou porque não tem o que dizer? Porque o Brasil hoje está na vanguarda do mundo em recuperação econômica pós-pandemia. Isso é inegável. Nós estamos falando de um governo que de 4, 2 foram com pandemia. 2 com pandemia, uma guerra mundial que afetou o mundo inteiro. Todo mundo. E não era uma guerra simplesmente, não é uma guerra mundial, na verdade, é uma guerra internacional, mas eu quero dizer no sentido de que todo o mundo sofreu dano, principalmente que foi logo depois da pandemia. Então ela foi, a potência, né, o prejuízo causado foi muito maior porque você já estava no processo de recuperação econômica. Mas onde eu quero voltar aqui na questão do marketing político? Porque o PT não usa o argumento da economia porque não pode usar. Não pode usar a pauta da corrupção. Por que não pode usar a pauta da corrupção? Porque não faz nenhum sentido. Não pode falar de corrupção, não é crível. Então qual é o discurso? Canibal. Qual é o discurso? Começa a inventar um monte de loucura. Raso, cara. E você que está aí precisa aprender. Né? A gente fala aqui não como sendo a voz da verdade, nós estamos longe de ser isso. Nós somos mais uma voz, dentre tantas. Mas o que a gente está dizendo é que você precisa aprender a observar as coisas como elas são e não como dizem que são. Isso é um absurdo, totalmente descabido. Totalmente descabido. Cara, aí as acusações são nesse nível. Chama de canibal, chama de pedófilo.
acusações infundadas. Levianas, né? Que não dura 24 horas. Não dura 24 horas. Por quê? Porque não estão consolidados na verdade. Igual o texto bíblico diz assim, pastor, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Ou é pela verdade, ou vai dar errado, ou vai ser desmascarado, que é o que a gente tem visto durante esse tempo. Então, a narrativa, o discurso da esquerda está muito enfraquecido, eles não têm para onde ir. Vai criticar o quê? Então tem que inventar factoides, tem que criar, falsear a verdade para ver se convence alguém de que aquele cara que eles estão pintando não é o que a gente está vendo. Então, assim, esse é um momento... eu acho que qualquer pessoa, né, com bom senso, uma boa dose de caráter. Pois é. Tá? Uma boa dose de caráter, com bom senso, que pesquisa, que lê, né, que vasculha a história, não pode votar. Minimamente interessado em conhecer a verdade. É isso aí. Porque tem gente que não liga também. Não estamos falando do voto apaixonado, nós estamos falando do voto... Entendeu? Amanhã ou depois eu posso mudar também a minha preferência. Pastor, basta ele mudar. Se ele mudar, se o Bolsonaro mudar as preferências, eu vou mudar também. O problema é o seguinte... O que eu não mudo são os meus fundamentos. Exato. Isso que é imutável. O que traz a gente para falar com tanta veemência sobre essas coisas? É que a gente viu o que aconteceu nesses 4 anos. A gente viu ele lutando por pautas que ele defendeu. A gente viu a honestidade dele. A gente viu inúmeros ataques que ele sofreu de mentiras, muitas mentiras de gente forte. E vem sofrendo. E que ele resistiu. A única forma, pastor, e a gente sabe disso baseado na Bíblia, de prevalecer contra a mentira estando na verdade. Senão, as mentiras que supostamente ele teria já tinham aparecido e elas não existem. Não existem. Então vamos lá. Mais uma vez. Para você que é indeciso, que está em dúvida, que está assistindo a gente, eu não estamos aqui defendendo um candidato perfeito. Nós estamos aqui, dentro das opções que existem, te talvez estimulando a pensar a respeito do candidato, por isso que a gente está dando o nome dele aqui, de repente você pensar a respeito de um candidato que mais se aproxima daquilo que nós cremos, tanto no que diz respeito aos nossos princípios e valores, quanto aqueles que têm entregado resultado. É prático o negócio. Se ele só tem resultado, mas ele, por exemplo, se ele só defende os nossos princípios, mas está afundando o país, opa, isso aí. Eu preciso avaliar. E nós temos uma outra opção, se tivéssemos uma outra opção. Se é um cara só de valores, que tem os mesmos princípios, vamos lá. É um pastor que não sabe fazer gestão política. Tem que sair de lá. Vai afundar o país. A gente não pode. Não é porque é um irmãozinho que nós vamos colocar lá. Não é essa a visão. Agora, o que a gente está enxergando hoje é alguém que tem tanto uma posição firme quanto a valores e princípios, como também tem resultado. Olha, pastor, posso colocar aqui uma esperança? Eu creio que nesses próximos 4 anos, dado o cenário do Congresso Nacional, dado o número de governadores alinhados com presidentes conservadores, com princípios que também se assemelham com os nossos, mesmo em outros estados que nós não votamos. A gente tem visto o que está acontecendo. Tá? Somado com o presidente, que eu acredito que o melhor para o Brasil hoje se chama Bolsonaro. Hoje, pode não ser amanhã. Sim. Hoje é. O melhor para o Brasil, isso vai levar Bolsonaro, o país. Vai levar o país para o top 5 do mundo. Isso aí. Eu acredito. Entre as 5 maiores economias. Entre as 5 maiores economias, isso significa para você que está ouvindo a gente, melhores condições para os seus filhos estudarem. Isso significa educação de base. Escolinha primária, creche, até a faculdade. Significa emprego, significa aumentos de salário. Não só aumento de salário pensando em salário mínimo não, pastor, porque quando você leva a nação para o pleno emprego, ou seja, a economia crescendo... Você vai além do salário mínimo, né? Naturalmente os salários aumentam. Isso é normal, a escassez é o princípio básico. E outra coisa, a esquerda, né, se diz defensora do pobre no sentido do auxílio social e que a direita não se preocupa com isso, né? Que a direita é capitalista, né? Que a direita está sempre preocupada em transformar o país num país capitalista, que é menos Estado. Sim. Né? A esquerda se julga, né, a dona, né, dos pobres, a socialista, a esquerda socialista.
Mas a grande verdade é que você vê o Bolsonaro, a motivação, né, que leva ele a ver um país mais rico, um país mais próspero, com uma economia mais pujante, né, com gente ganhando bem, com oportunidade para o agronegócio, para a Exato. indústria, para tudo, mas é o cara que está dando R$ 600 por mês. Exato. Quer falar de trabalho social, de assistência social, né? 1.200 para mãe solteira. Então assim, é o que você falou aí, são os resultados. Eu acho que no domingo agora, né, o povo pode dar essa resposta. E a gente aqui está querendo alcançar, né, as pessoas que assistem aqui esse podcast. É isso mesmo, nós estamos querendo alcançar você para fazer você pensar. Né, se é isso mesmo que você quer. Nunca decidir Entendeu? por você não é nossa visão. Olha o cenário, estuda o cenário, veja a história, veja a real intenção e as promessas que estão sendo feitas. Vejam as pessoas que defendem a esquerda. Sim. Né, cujos interesses, na maioria, são interesses escusos, né, querem continuar, né, se aproveitando do Estado, né, e por isso que defendem esse tipo de governo e que não estão nem aí para os pobres, não estão nem aí para os pobres. Usa o pobre. Usa o pobre como escudo. Como um escudo, tanto para narrativa quanto para levantar dinheiro. Você pensa, eu fico pensando a coragem do cara, pastor, de desviar verbas da saúde, sabe? Que depois vai virar dinheiro, envia para outros países, aí divide, racha. Com hospitais sucateados no país. E gente morrendo. Isso é genocídio, pastor. Isso é. Isso é genocídio. O país grande, pujante, rico, próspero como o Brasil tem condições de proporcionar muito mais para o nosso povo, muito, muito, muito mais. A grande prova disso, o senhor compartilha. O que era o grande dilema do Brasil? A gente está falando dos irmãos nordestinos agora. Era a questão da água no Nordeste. A grande dor do nordestino era que a gente sofria olhando, meu Deus, como não tem água? E isso era uma indignação coletiva, porque é inadmissível. Hoje você está vendo água chegando no Nordeste, isso é o princípio. Isso pode ser alavancado para outros níveis, atender muito mais pessoas. Pastor, marco legal do saneamento, a gente tem que falar de algumas coisas aqui. Esse marco legal do saneamento significa saneamento básico para milhões de pessoas que vivem ainda hoje, pastor, sem saneamento básico. O mínimo que a gente precisa. Sabe, são coisas que a gente não pode negligenciar e isso vai direto na necessidade do mais necessitado. Sabe? Esses R$600, é claro que gostaríamos que fosse muito mais, mas está dentro de um equilíbrio fiscal, as contas batem direitinho no final do mês, não é nada absurdo, não é subsídio, nem endividamento. Isso aí. Tá entendendo, não é pedalada. pastor? Não é pedalada, é coisa séria, é coisa de gente que sabe fazer gestão, sabe fazer o negócio, sabe? Ministro Paulo Guedes. Não, e outra coisa, cara, a esquerda durante a gestão da esquerda, teve tanto escândalo de corrupção e tanta gente presa. Aí a pessoa disse assim, não, mas foi perseguição. Mas se foi perseguição, por que empresas devolveram o dinheiro? Por que delataram? Exatamente. Não é? Por que Odebrecht delatou? Por que todas as empresas delataram e devolveram? Mas não devolveram R$100 mil, não. Milhões. Foram milhões. Milhões. Bateu casa de bilhões, né, de reais que foram devolvidos. Isso é história inegável. E as malas na casa do Gedel? Não, cara, não é possível que a pessoa não está vendo um negócio desse. Era não é dinheiro possível, do banco cara. imobiliário, não é? Que paixão política é essa que não permite a pessoa enxergar a realidade. Não, mas eu não gosto do Bolsonaro por causa do jeito dele. Deixa eu falar uma coisa pra você. Eu nunca sentei na mesa para tomar café com o Bolsonaro. Entendeu? Não sou amigo pessoal dele. Entendeu? Aí eu vou dizer, não vou votar no cara porque eu não gosto dele. Não, eu estou falando aqui dos resultados, eu estou falando de pautas de valores, estou falando de coisas aqui que são importantes pra gente. Estou pensando nos meus filhos, pastor. É lógico. Eu tenho um filho de 12 anos, 16, daqui a pouco está na faculdade, eu quero que esse menino, quando saia, tenha condições. E eu queria muito também. Tem um país próspero, pastor. Eu queria muito também, era que o povo da minha terra, né? O povo da minha terra, eu sou mineiro, queria que o povo da minha terra desse uma resposta, né? Uma vitória. Lá no meu estado de Minas Gerais, meus conterrâneos, tem algum mineiro me assistindo aí, pelo amor de Deus, vamos dar uma resposta, principalmente o nosso querido norte de Minas, né? Que atendesse, né, a voz da razão, né, que é o que nós estamos tentando produzir aqui, e também atendesse aí o pedido do nosso governador aí, eleito no primeiro turno, o Zema, que está fazendo um trabalho fantástico, vai arrebentar agora. Vai. Né, no investimento. Entendeu? Nossa, Minas vai crescer, Minas vai crescer. Superada a pandemia,
Entendeu? Agora o dinheiro vai sobrar para promover desenvolvimento. Parece que já tem um metrô de Belo Horizonte fechado. Isso aí. Já tem um investimento do governo federal Isso aí. acertado. Então, assim, são coisas que a gente tem que avaliar, entender e fazer a nossa parte. Eu fico pensando muito nisso, sabe, pastor? É um momento de decisão em que nós vamos interferir nos resultados, nos rumos que o país vai tomar daqui para frente. Ninguém quer um Estado, a gente fala isso, tem sempre essa preocupação, porque somos pastores, e há alguém que não entenda sobre a nossa fé. Talvez até entenda sobre a nossa fé, mas não sobre a nossa razão. Né? A gente não está aqui pedindo um Estado evangélico, nem tem a menor pretensão. Isso não é a nossa preocupação, tanto é que o presidente não é evangélico. Não é católico. Não, nós não estamos preocupados com isso. Nós não estamos preocupados com isso. O que a gente está preocupado é em um presidente que respeite todas as crenças e que dê direito liberdade ao indivíduo. de culto. Né? Nós estamos votando num presidente, né, que está garantindo o direito até de quem não gosta dele de criticá-lo. Pode criticar. Entendeu? Diferente da esquerda, que se você critica, entra com ação na justiça, né, te impede, derruba suas redes sociais, né, é ministro que manda te prender, é tanta coisa. Não é isso que nós queremos. O presidente nunca... Tudo que falaram que ele ia fazer, ele não fez. Não fez né? nada. Não tem uma perseguição, né, do presidente em relação aos seus opositores. Pode criticar. Rapaz, esse cara tem sido chamado de genocida desde que começou a pandemia. Entendeu? Nunca vi ele mandando prender ninguém. Misógino, que não gosta de mulher. Pô, não tem nada a ver. Aí faz lá entendeu? O maior projeto, pastor, de distribuição de terra, de reforma agrária, foi feito por 450 mil títulos de terra. Parece que 80% para mulheres. Porque ele entende que as mulheres são mais equilibradas no uso da terra e que o homem, às vezes, é mais atirado, vai embora. Então deu para a mulher, protegendo a mulher, entendendo a função da mulher ali para o equilíbrio da família. Então, assim, são muitas coisas que a gente poderia ficar elencando aqui, pastor, fora da órbita da fé. Porque não é uma questão de fé, não é um voto pela fé. Tem gente que pensa assim, ainda está votando pela fé. Não. É pela razão mesmo. Isso aí. Porque eu conheço a Bíblia, número 1, pela razão, que eu entendo a Bíblia e logo procuro num candidato alguém que pelo menos não seja mais se aproxime, conflitante, né? Que não agrida daquilo que você defende. E de outra sorte, analisa os resultados, porque a gente está votando em política, gestor. Sim. É um cara que tenha resultados, ou seja, implementou políticas públicas inegavelmente que deram certo, principalmente porque nós passamos por um tempo de 2 anos de pandemia com tudo fechado, depois de uma guerra entre Rússia e Ucrânia, que interferiram nos mercados mundiais, né? E está saindo daí na frente do mundo. Não custa dizer aqui de novo que nossa inflação está mais baixa do que os Estados Unidos, o senhor conhece bem aquela terra, e que o nosso PIB fecha na frente da China. Sim. Coisa que não acontecia há muitas décadas. Isso mesmo. Então, assim, são resultados. Não é uma questão de paixão. É uma questão de uma observação e de um voto racional. É o fruto da inteligência. Pô, peraí. Será que eu devo acreditar num cara que falou que vai resolver os problemas do Brasil, que teve 16 anos no poder? E saiu deixando escândalo depois de escândalo. Que saiu deixando um registro de corrupção. Lastro. Essa é a marca. A marca é. A marca do governo PT não são 16, não, são 14 anos, né? Porque teve o impeachment. Mas de toda sorte. Passou esse período. Esse período inteiro. O que não resolveu nesse tempo? Por que não resolveu o problema dos pobres nesse tempo? Por que não resolveu os problemas que ele se pretende, que ele se propõe a resolver agora? Por que ele resolveu naquele tempo? Se ele mesmo, quando diz, a economia estava voando, estava dando tudo certo, estava tudo muito lindo, parece o País das Maravilhas. Eu não sei onde estava. Eu não sei onde estava a minha família quando eles fizeram churrasco de picanha que eu não comi. Eu não comi dessa picanha também, não. Eu não comi, não. Eu não sei se o Rod, que está aqui na equipe, você comeu, Rod? O Rod também não comeu. Ninguém comeu essa picanha. Vai ser agora? Agora que ele vai resolver esse problema? Deixa eu falar um negócio aqui. Nós temos 5 minutinhos aqui. Aguenta só mais 5 que nós vamos fazer umas considerações finais aqui, que eu não quero te segurar muito tempo, não. Domingo. Né? Domingo, nós vamos para as urnas. Vamos votar. A gente está com muita esperança, né? Sim. Nós estamos com esperança de uma virada, que vai ser uma virada histórica e uma resposta do povo brasileiro, né? Do povo de bem. Né? Mas o nosso apelo mesmo aqui é para você que está assistindo aí, você que é cristão, católico ou evangélico, que acredita no que a Bíblia diz, né, que defende as pautas, que fala que pauta a sua vida também por esses princípios.
Você que é uma pessoa que tem, né, inteligência, que pesquisa, que, né, sabe dos resultados tanto de um como do outro, que você dê um voto certo nesse domingo e que Deus tenha misericórdia do nosso país, né, para que a gente não entre em águas turbulentas. Que Sim, a gente, eu tenho né, alguns pedidos para fazer aqui. Você que não foi votar, é o chamado não voto, abstenção. Entenda, não tem nada pior do que negligenciar algo tão importante. Tem muita coisa em jogo. O futuro dos seus filhos, talvez o futuro dos seus netos. Né? Hoje tem netos de alguém que votou em Hugo Chávez sofrendo na mão de Maduro e passando restrições alimentares severas, vivendo numa escassez terrível, porque votou errado. Então a Bíblia fala, pastor, que tanto erra quem faz como quem se omite, podendo fazer o bem, acaba por se omitir. Então a omissão é um pecado muito grave. E eu quero dizer aqui para você, não se omita. Pastor, eu voto longe. Meu amigo, separe esse domingo para ir votar. Vá fazer o seu voto. Lembrando também que quem não votou no primeiro turno pode muito votar. Muito bom. Pode votar. Vai. Tudo indica, pastor, que esse domingo vai ser muito rápido, porque aqui em São Paulo, não sei de onde, que estado do Brasil você está vendo a gente, mas no máximo vai votar em governador e presidente. Em muitos estados o governador já está eleito, você vai votar só em presidente. Tudo indica que vai ser algo rápido, mas eu vou dizer uma coisa, mesmo se não fosse, vale. Entenda a importância, você que não foi, vá. Deixa eu dar um outro recado para 2 grupos de pessoas, quem votou nulo, votou em branco. Deixa eu te falar, o fato de você não escolher te coloca na mão daqueles que escolhem. Sim. Isso não resolve você se abster. Você não decidir não significa que você está resolvendo. Você está, de repente, até dando uma resposta para você mesmo. Você está respondendo ao seu ego, dizendo assim, Mas você está dizendo o resto, eu não quero, mas você vai acabar sofrendo do mesmo jeito. Mas vai sofrer a consequência da sua negligência, que é o que eu acredito. Quem não se posiciona, vai ser posicionado por alguém. E você alguém. pode cair na mão de gente que, sinceramente... E você não pode pensar só em... ninguém pode pensar em si só. Não pode. A gente está pensando em filhos, netos, como a gente tem falado aqui, família, amigos, né, pensando em todo mundo. Pode ser que você não tenha enxergado tantas qualidades como nós temos citado aqui, que vemos no presidente, a gente não quer forçar isso para você. A gente só quer te chamar a atenção para o seguinte, negligenciar nesse momento não é uma solução razoável. Por quê? Vai te colocar no barco, vai te colocar no mesmo barco com todo mundo. E isso não é legal, porque a sua decisão pode interferir diretamente. Então escolha o menos pior, a palavra é essa. Eu vou falar com um terceiro grupo aqui, pastor, para a gente encerrar sem ultrapassar o tempo aí. Eu quero falar com um terceiro grupo. Você que votou no presidente Jair Bolsonaro no segundo turno em 2018 e que talvez por algum motivo, por uma fala grosseira dele, por alguma coisa que ele fez que não te agradou, por alguma política pública ou até por uma fake news que alguém te contou, vai que durante a pandemia alguém conseguiu no calor daquele momento te convencer que ele é mesmo genocida, que ele não comprou vacina. Pois bem, se fosse verdade, isso estaria sendo utilizado amplamente nas campanhas e não está. Por que não está? Porque não encontra resposta na verdade. Não é verdade, pastor. É insustentável. É insustentável. Por isso, não se fala sobre isso na campanha do PT. E eu quero falar contigo, reveja isso. Pode ser que você, que já votou nele num momento da tua jornada, lá em 2018, você acreditou lá, revendo os seus valores, revendo os seus conceitos, analisando tudo com calma, você volte a votar nele. Eu digo para você, você vai fazer a coisa certa se fizer isso. Eu tenho certeza que você fará a coisa certa se você repensar, encontrar motivos para votar nele de novo nesse segundo turno, e aí você vai dar uma oportunidade pelo menos para alguém que nós acreditamos de verdade, que não vai saquear essa nação, que não vai implantar políticas públicas aqui de cerceamento de liberdade. Sabe, pastor? Que não vai aqui saquear o nosso país e mandar dinheiro nosso dos nossos filhos para outros países, para parceiros aí. Deixa eu dizer uma coisa para você, dá uma olhada no mapa da América Latina, tem uma série de países, vizinhos nossos, de boca aberta, esperando o meu e o seu dinheiro. Sim. Porque sabe que o Brasil é rico e é poderoso. Esse cenário que a Argentina, que a Venezuela estão vivendo também coincide com a mudança de governo aqui no país. Sim. Então, a partir do momento que o Bolsonaro entra, que muda a política pública, esses países como Cuba, Venezuela, que viviam do investimento que a gente enviava
via desvios, Odebrecht, obras públicas, parou de receber. Pode ser que o cenário que eles estão vivendo de crise lá tenha a ver com o fim dessa fuga de recursos. Lembra do Mais Médicos? 10 mil reais que se pagava de salário, 3 ficava com o médico no Brasil e 7 ia para o regime para financiar a Cuba. É brincadeira, E você passando necessidade, vivendo com R$1.000, com R$900. Vamos lá, pastor. É isso aí. Eu acho que tem muita coisa que a gente poderia elencar aqui. Eu acho que domingo é decisivo. Queria que você conversasse com sua família, converse com sua família, converse com seus amigos. Esse é o Vire conselho. voto. Vire voto. E vamos para frente. Obrigado, pastor Gustavo, meu amigo, mais uma vez. Pastorzão, é o terceiro podcast obrigado. que a gente grava aqui sobre esse assunto. Muito bom. Né? Mas muito bom. Eu acho que é esclarecedor, não tem paixão política. Já falei que eu não estou votando no Bolsonaro porque ele é meu amiguinho. Não estou votando nele porque ele senta comigo tomar café, me convenceu. Não, nós estamos tentando fazer aqui uma análise. É lógico que em pouco tempo, mas fazendo uma análise de pautas, de valores, de resultados, de economia, né? Trazendo números aqui para você tomar uma decisão acertada. Deus abençoe você, Deus abençoe muito a sua família e domingo vá votar e vamos continuar orando por um Brasil abençoado, próspero e vivendo dias de milagres, de bênçãos de Deus, de maravilhas de Deus, que é isso que nós queremos, que a boa mão de Deus esteja sobre a nossa nação. Deus te abençoe e até o próximo podcast.